e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, neste domingo 19, depois da Pentecostes, eu gostava de comentar esta nova, última encíclica do Papa, Fratelli Tutti, todos irmãos. Foi assinada no passado domingo, dia 4 de outubro, e é apresentada, pretende ser uma síntese do pensamento do Papa acerca da fraternidade e da amizade social. É uma sistematização do seu pensamento político e social. E alguns chegou a dizer que era mesmo o seu testamento político. Qual foi a sua inspiração? É o Papa falar. Se na redação da Laudato Si tive uma fonte de inspiração no meu irmão Bartolomeu, o patriarca ortodoxo, que propunha com grande vigor o cuidado da criação, foi a grande encíclica ecológica, agora senti-me especialmente estimulado pelo grande imã Ahmad Al-Tayeb, com quem me encontrei em Abu Dhabi, para lembrar que Deus criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos. Não poderia ter esperado a famosa frase de Santo Inácio: Deus criou os homens para louvá-lo, para fazer reverência, para servir Deus Nosso Senhor e mediante isto salvar a sua alma. Não, Deus criou todos os seres humanos iguais, nos direitos, nos deveres, na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos. Então a encíclica toda é um diagnóstico deste nosso mundo. Concentra a sua atenção nas questões ligadas à problemática dos migrantes, dos refugiados, dos movimentos populistas, na xenofobia, no racismo, nas novas escravaturas, no tráfico de seres humanos, na guerra, na violência sobre mulheres e crianças, no drama ecológico também, claro, nos idosos, nos portadores de deficiências. Qual é a sua fundamentação teológica? A famosa parábola do samaritano. Não podemos viver indiferentes à dor alheia e não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. Então, esta parábola é a linha de comportamento para qualquer homem de boa vontade. E não só os cristãos, mas homens de boa vontade. Consegue fazer aplicações muito práticas. Por exemplo, num capítulo em que pretende dar respostas indispensáveis aos que fogem das graves crises humanitárias, vai encorajar o incremento e simplificação da concessão de vistos, oferecer um alojamento adequado e decente, assegurar uma adequada assistência consular, a possibilidade de abrir contas bancárias, promover a inserção social. Pontos fortes da encíclica reitera a sua opinião particular de que a pena de morte é inadmissível. E faz campanha pela sua abolição e também pela abolição da prisão perpétua, que ele chama de pena de morte secreta. O último capítulo, o 8º, está dedicado ao papel das religiões na construção de um mundo mais fraterno. E então aí também recorda a sua recusa absoluta do uso da violência em nome da religião. E a adoração de Deus e o amor do próximo não pode acabar por alimentar formas de desprezo, ódio, xenofobia, negação do outro. A violência não é fruto, mas de formação das convicções religiosas fundamentais. E as religiões devem ser instrumentos ao serviço da fraternidade no mundo. Nesta sua reflexão, Francisco confessa ter-se sentido motivado especialmente por São Francisco de Assis, a quem deforma completamente, porque o apresenta como instrumento de paz e de não. São Francisco de Assis foi converter o sultão e aceitava as cruzadas, não era contrário às cruzadas. Aqui fica como uma figura fora do bem e do mal. Não. Ele então os motiva por São Francisco de Assis, mas também por outros irmãos que não são católicos. Martin Luther King, Desmond Tutu, Gandhi e muitos outros. Palavras do Papa Francisco.
tal qual tem de ser o nosso critério. Eu acho que aqui aplica-se muito bem as palavras do arcebispo Viganò, que hoje está de moda, mas que tem, neste sentido, umas palavras muito apropriadas. Ele diz desta encíclica: uma leitura rápida do texto nos induziria a crer que ela teria sido escrita por um maçom, não pelo vigário de Cristo. Tudo o que se contém ali é inspirado por um vago deísmo e por um filantropismo que nada tem de católico. A dimensão sobrenatural é totalmente ausente, assim como é ausente a referência à necessidade da pertença ao corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja, para poder conseguir a salvação eterna. Há aí, antes, uma gravíssima deformação do conceito de fraternidade. Para o católico, ela é possível apenas em Cristo, se houver Deus como Pai mediante o batismo, enquanto que para Bergoglio realizar-se-ia apenas pelo facto de pertencer à humanidade. Será que dizer que esta encíclica seria, se calhar melhor, estaria redigida por um maçom, será uma frase muito excessiva? Em Espanha, a grande lógia maçónica afirmou: há 300 anos teve lugar o nascimento da maçonaria moderna. O grande princípio desta escola iniciática não mudou em 3 séculos. A construção de uma fraternidade universal onde os seres humanos se chamam irmãos para além dos seus credos específicos, ideologias, cor de pele, origem social, língua, cultura ou nacionalidade. É a maçonaria a falar. A última encíclica do Papa Francisco mostra quão longe está a atual Igreja Católica das suas posições anteriores. Em Fratelli Tutti, o Papa abraça a fraternidade universal, o grande princípio da maçonaria moderna. São os maçons que estão a louvar esta encíclica, e não são os maçons. Significativas também as declarações do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. A encíclica é de uma coragem ilimitada e um grito brutal, e ao mesmo tempo a expressão de um poder mobilizador. O primeiro-ministro, António Costa: sonhemos como uma única humanidade, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a sua própria voz, mas todos irmãos. E o presidente da Espanha, Sánchez, socialista: como Podemos, que são pior do que os comunistas. Partilho como o Papa o apelo à construção de um mundo mais justo e unido. Obrigado por levantar a voz em defesa dos mais vulneráveis e gritar contra os efeitos do neoliberalismo e do populismo. Palavras completamente vazias, ocas, em boca de pessoas vazias e ocas que desprezam completamente Cristo e a sua Igreja. Qual é a preocupação destas pessoas pela Igreja Católica? Então, com certeza que a encíclica poderia ter sido escrita por um maçom. Toda a mensagem de Francisco baseia-se na legitimação da ideologia revolucionária dos direitos humanos, liberdade, egalidade, fraternidade, que é citada com um capítulo na encíclica. Estes direitos humanos que substituem o Evangelho e os mandamentos da lei de Deus. Promove também esta encíclica a falsa dignidade de pessoa humana, que esconde uma natureza caída do homem. Um homem que precisa da graça de Deus para ser remido do seu pecado e conseguir a salvação eterna. Mas é que a salvação eterna não aparece na encíclica. Como também não aparece oração, nem graça santificante, nem, a dimensão sobrenatural é notória pela sua ausência.
Não há uma linha vertical em que as almas vão para Deus, não uma linha puramente horizontal, sem referência a Deus Nosso Senhor. A fraternidade acaba por ser um valor superior ao próprio Cristo, porque, segundo o Papa, seria capaz de reunir católicos, muçulmanos, budistas e até os próprios ateus que também têm a sua fé e convicção. A fraternidade está por acima de Cristo Nosso Senhor. E esta unidade do mundo, concebida neste contexto laico e naturalista, deixa de lado o Cristo e a sua Igreja. Não precisamos de Cristo, não precisamos da Igreja Católica para obter esta amizade global. Então, com certeza que respondem mais a um texto da maçonaria que a da Igreja Católica. Dizia Dom Marcelo Lefebvre, contribuir para deixar as mentes no erro e as almas no pecado não é verdadeira caridade. Uma coisa é compreender as almas e a causa que as levou ao erro e ao pecado. Uma coisa é isso. Outra, dar ao erro uma aparência de verdade e ao pecado uma aparência de virtude. O que levaria o nosso interlocutor a acreditar que ele está na verdade e no bem. A verdadeira caridade não coloca a lâmpada debaixo do alqueire. E o que estou a fazer? Esconder a lâmpada. Eu estava a preparar um sermão e de seguida veio, no fim, as palavras de Nossa Senhora La Salette. Roma perderá a fé e se converterá na sede do Anticristo. Se não é o caso, estamos muito perto. E Nossa Senhora La Salette dizia, precisamente, depois de lembrar esta frase tão terrível, lembrava e se dirigia um apelo urgente aos que chama os apóstolos dos últimos tempos. Já é hora de saírem e virem iluminar a terra. Estou convosco e em vós, desde que a vossa fé seja a luz que vos ilumine nestes dias de infortúnio. Que o vosso zelo vos torne como que famintos da glória e da honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, vós, pequeno número que ainda tendes vista, porque chegou o tempo dos tempos, o fim dos fins. A Igreja será eclipsada, o mundo estará na consternação. Salta a qual, e Monsenhor Lefebvre, num retiro dirigido aos padres, aos sacerdotes, no ano 88, dizia: parece-me que existe aqui todo um programa de vida espiritual para a fraternidade. Podemos estabelecer uma ligação entre a fraternidade e os apóstolos dos últimos tempos? Pergunta. Só Deus sabe. Não sei, pois não sou profeta, não conheço o futuro. Não sei se, dirigindo os seus padres, estáis entre os últimos sacerdotes que existirão nos últimos tempos. Mas mesmo que não sejais a última geração, é bem verdade que sois uma geração inteiramente particular, devemos reconhecê-lo. O vosso sacerdócio será exercido em circunstâncias excepcionais e extraordinárias. Então continua, é precisamente isto que estamos a viver. Roma perde a fé. Isto não depende de nós. Nós estamos apenas a verificá-lo. A Igreja parece estar efetivamente eclipsada. Portanto, há uma comparação que não podemos deixar de fazer entre a fraternidade e os sacerdotes, tal como descrito por Nossa Senhora em La Salette. Então, é a Nossa Senhora que confiamos o Papa. Vamos rezar por ele, porque precisa das nossas orações. E nós que temos a convicção de qual é o seu papel, somos quem melhor pode rezar pela sua conversão. Rezemos pela Igreja Católica, que está nesta grande confusão. Rezemos também pela fraternidade de São Pio X. Sim, porque com palavras, e como elas acabo de Dom Lefebvre, eis o que devemos pedir a Deus para que o nosso apostolado seja eficaz, a fim de satisfazer os desejos da Santíssima Virgem Nossa Senhora de La Salette e para sermos os seus apóstolos que serão a luz e a renovação da Igreja no mundo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.